Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode assistir a gente de qualquer lugar do mundo, crente, pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Dá para assistir no computador, celular, no tablet. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas. Lá você vai em vídeos e tem todos os últimos programas do Antenados na Geral para você assistir e comentar. Tem uma sala de bate-papo, enfim, baixa o aplicativo e converte esse teu celular aí. Você baixa ele, quando tocar o telefone vai falar em línguas. De tão bom que é esse aplicativo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a certeza do nosso relacionamento com Deus. Você tem certeza da sua salvação? Que você é crente de verdade? Que você tem um bom relacionamento com Deus? Será que existe uma característica em comum entre pessoas que são salvas, entre pessoas que têm um relacionamento real com Deus? A gente consegue distinguir quem é crente que vai para o céu e não é? Vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral, porque às vezes a gente acha, não, eu estou indo na igreja, eu dou dízimo, estou bem com Deus. Só isso basta para ir para o céu, para ter um relacionamento com Ele? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor-presidente do Ministério Vinde Amados Meus, também é presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Javes Brito. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito agradecido, André, obrigado mais uma vez a toda a família Boas Novas, pastores presentes, né? E também a esse povo que assiste. Eu tenho certeza que hoje Deus mais uma vez vai falar com o povo, não só para esclarecer dúvidas, mas para também, quem sabe, aguçar, né? Aquele que acha que está salvo, mas só mudou de religião, né? Hoje ele vai ser desafiado para nascer de novo, né? É verdade. Eu também recebo aqui ele que é pastor na Assembleia de Deus em Jacarepaguá, pastor Ronaldo Lucena. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, né? É a nossa missão hoje aqui. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor na Primeira Igreja Batista do Recreio, também psicólogo, pastor Paulo Moura. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é bom estar de volta aqui no Antenados, com esses debatedores, enfim, podendo contribuir um pouquinho para a galera que está sintonizada aí na programação. Bem-vindo, pastor. Olha, você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Dá vontade de fazer uma pesquisa. Você tem certeza da sua salvação? Que você é crente de verdade? É interessante, eu quero talvez iniciar por isso. A gente entende na Bíblia, em algum local, algum tipo de sintoma, um bom sintoma, né? Que é similar e enfim, é compartilhado entre pessoas que têm um relacionamento real com Deus, entre crentes salvos. E eu não estou falando de usar terno e gravata, porque às vezes isso se exterioriza também. Não vamos também esquecer um pouco disso. Só que a gente acaba medindo a espiritualidade, o relacionamento da pessoa. Às vezes, se a pessoa tem ou não é salva ou não é, pelo exterior dela, o jeito que ela se veste, como ela se porta, como ela fala, se ela carrega uma Bíblia debaixo do braço. Em alguns locais, qual é a versão dessa Bíblia? Ainda tem isso aí. Qual é essa tradução dessa sua Bíblia? Enfim, a gente cria sintomas externos para querer medir a espiritualidade interna da pessoa. Mas vamos tentar debater hoje se é que existe. Pastor, como é que você entende isso? Tem como a gente ver ou detectar que uma pessoa realmente tem Deus ou não? Isso realmente é entre ela e Deus e certeza de salvação também. Porque se uma pessoa tem dúvida, porque ela tem que trabalhar melhor. Eu não tenho dúvida, eu vou ser salvo, mas tem muita gente, será que eu sou salvo ou não sou? Muita gente pergunta pra gente. Como é que eu respondo uma pessoa e pergunto, será que eu sou salvo ou não sou? Olha, dentro de numa ótica, você foi muito feliz ao falar que eu tenho que ter certeza da minha salvação. Né? Se o cara não tem certeza, então, meu irmão... Se eu não tenho, já está uma dúvida aí, né? Agora, quando eu olho para uma plateia, um plenário, né, eu não posso identificar. O problema é quando a gente quer identificar de uma maneira estereótipa, né? Quem está salvo, quem não está, se não está. Em algumas igrejas até eles decidem quem vai tomar a ceia ou não. Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Né? Esse ser é um pronome reflexivo, de reflexo, de espelho. Eu olho a minha própria imagem. Aí eu estou olhando assim... E o André não pegou a ceia e deve estar em pecado. Aí acabei de abrir mão de fazer o meu autoexame, né? Examinei então, outro, eu fui olhar para ele e fui condenado, né? Acabei de pecar, acabei de ser reprovado. É verdade. Deixa eu me examinar de novo, então, fechar o olho aqui, é verdade. Então, o que acontece? Lá na nossa igreja nós orientamos, nós ensinamos o que é a Santa Ceia, mas eu falo com todo o corpo de obreiros, o corpo diaconal, olha, a ceia vai ser oferecida a todos, porque eu falo, olha, são vocês que decidem. Não é ali, examine o pastor, aquele que vai tomar ceia, examine o diácono, não, examine-se a si mesmo. Então assim, mas eu vejo que tem sinais sim que nós podemos identificar. Não que eu digo de uma roupa também é consequência, mas é algo... Pode ser, às vezes o que deixou na tua vida exterioriza, mas eu às vezes eu identifico muito mais o equilíbrio, né? Através de uma roupa do que propriamente o exagero
para poder tentar demonstrar alguma espiritualidade. Isso é mais perigoso. Né? Quando você faz isso num estilo natural seu, agora, quando é uma forçação, aí você já começa a identificar, essa pessoa tem uma vida dupla. Porque eu vejo hoje, André, eu falei no início, que muitas pessoas estão mudando de religião. E a verdade é que às vezes nós não queremos encarar isso como pastores e precisamos falar, né, claramente. Eu lembro quando Adão e Eva eles fizeram folhas de figueira para esconder a nudez, e Deus falou assim: tira a folha de figueira, porque folha de figueira não esconde nudez de ninguém. Né? Então, ou seja, eu acho que nós precisamos também, como pastores, nesse desafio de tirar as folhas de figueira e olhar para a nossa nudez como igreja. Né? Igreja evangélica não salva ninguém. O número de evangélicos não é proporcional ao número de salvos. Agora, o evangelho das boas novas proporciona o novo nascimento, o encontro real com Jesus. E aí, o próprio Deus, o próprio Senhor, e a palavra de Deus diz: pelo fruto se vê a árvore. Né? E aí fala do fruto do Espírito, que muitas vezes as pessoas ainda falam os frutos, mas é o fruto singular no grego. Então, assim, longanimidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Como é que o sujeito é manso e não é longânimo? Como é que ele tem domínio próprio, né? E assim por diante, ele não vai ter temperança. Então, é um todo, é um fruto com vários gomos. Eu entendo que ele só consegue quando ele alcança, a pessoa vê, olha, ele mesmo com prejuízo, ele engole, ele se quebranta. Né? E a gente vai dissecar esse fruto aqui hoje. Exatamente. Porque nós vivemos hoje um tempo, e o pastor Ronaldo até falou antes da gente começar, vivemos em tempo que fé, que não religião, mas que o evangelho está na moda. Então, você vê um cara um dia, está aqui, enfim, a gente sempre leva para o lado artístico isso, mas um dia está tirando a roupa para uma revista, no outro dia está na igreja dando glória a Deus, aleluia. E Deus pode fazer? Pode também. Quem sou eu para julgar aquela pessoa? Mas a gente tem que entender, olha, tem que haver mudança, não é colocar uma saia longa ou se portar melhor só no exterior e sem ter mudança interna, né? E quando é o contrário, que tem uma aí que está fazendo ao contrário, né? Ela está na igreja e está indo para a revista, não é verdade? E eu vi essa semana aí na rádio aí o debate sobre isso. Ela está dizendo que ela é membro aí de uma denominação aí, né? Não vou me referir. Mas realmente eu gostei da pontuação do pastor. Não, né? Porque ela tá dizendo que frequenta, né? Ainda tem essa diferença também, né? Porque as portas dos nossos templos estão abertas a todos, né? Realmente, mas também não vai significar no dia que tem aquela carteirinha, né, de membro, que realmente é salvo, né? Então precisa realmente conhecer o Senhor. Jesus falou em Mateus 5, olha, a luz de vocês tem que brilhar aí para todo mundo, né? Para que todo mundo veja as obras de vocês, aí sim glorifique o vosso Pai que está no céu. Aí sim vocês vão ser identificados, né, pelas suas obras, que vocês são filhos de Deus. Então é um desafio muito grande do que só vestir aquela capa de ovelha, né? A gente pode deixar claro que Deus é o autor da salvação, portanto, ele sabe quem está, ou melhor, quem é salvo. Amém. Okay? Então parte desse princípio. Deus é o autor, nós não podemos julgar ninguém. É claro que pelos frutos, a palavra de Deus diz, pelos frutos vos conhecereis. Jesus diz que vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, é parte desse princípio. O testemunho da pessoa é um testemunho que está de acordo com o que Jesus ensinou, com o que o Novo Testamento nos ensina, com o que a palavra de Deus nos mostra. Nós vamos perceber com o tempo se aquela pessoa de fato se converteu ou ela se convenceu de que é cristã. Porque tem muita gente hoje em dia... Ou convencimento. Porque hoje em dia, infelizmente, André, é um traço desse modernismo, né, que invadiu muitas igrejas. Ser cristão hoje, ser crente, está na moda. Né? É cult, né? Dá ibope, está na mídia. Então, tem muita gente que está na igreja por N objetivos e não estão, de fato, experimentando uma mudança de comportamento. Eu creio, pela palavra de Deus, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se a pessoa está na igreja, afirma que se converteu, mas mantém as mesmas práticas pecaminosas, práticas que a Bíblia condena, eu posso questionar a conversão desta pessoa. Eu entendo também que conversão é um ato, santificação é um processo. Tem pessoas que frequentam a igreja durante, às vezes, anos, nunca se converteram. Estão ali ouvindo a palavra, mas vai chegar um momento que a ficha vai cair para essa pessoa. E ela vai perceber e vai realmente perceber Jesus Cristo na sua vida, vai confessá-lo publicamente como seu Senhor e Salvador. Outro detalhe que quero deixar claro aqui também nesse momento é que o catolicismo romano prega que fora da igreja não há salvação.
O espiritismo kardecista prega que fora da caridade não há salvação. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que fora de Cristo não há salvação. É verdade. Só Jesus Cristo salva, não há outro caminho que nos leve a Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Então só Jesus Cristo salva. Se a pessoa confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, não precisa ser membro de igreja, não precisa se batizar, não precisa dar o dízimo, não precisa fazer boas obras, basta confessar Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. O exemplo típico na Bíblia, emblemático, é do bom ladrão. Aquele conhecido ladrão da cruz, que ali na hora da morte confessou Jesus, reconheceu como mestre, como Senhor, hoje estarás comigo no paraíso. Não precisou descer da cruz para ser batizado, não foi membro de uma igreja, não precisou colocar uma carteirinha, não entregou o dízimo, salvo, meu irmão. Então, esse é o Deus soberano que a gente crê. Quem concede salvação é Deus, Ele é o autor da salvação. E a salvação é para todos, inclusive, né? Não é a convenção de uma igreja, a convenção que eu digo, os preceitos e cabeças de uma igreja ou de uma denominação que vai dizer, esse é santo, esse não é. Não. Vamos para um rápido intervalo, depois vamos voltar, porque também nós mencionamos, olha, André, tudo bem, mas dá para ver uma pessoa, se ela tem relacionamento com Deus ou não, um pouco pelas obras, para aquele resultado. Mateus 7, 21 a 23. Nem todos que falarem Senhor, Senhor, entrarão comigo no reino dos céus. Muitos vão falar, Senhor, em teu nome curei, fiz maravilhas, a parte de mim, não conheço vocês. A gente está falando de pessoas que tiveram frutos, que a gente chegou e falou, caramba, esse cara curou, esse cara fez maravilhas. E é interessante, frutos denunciam um pouco também, mas nem todo mundo também que tem fruto necessariamente tem a salvação. Teve relacionamento com Deus para ter fruto? Precisa? Vamos debater também um pouco disso, porque esse versículo ele abre um pouco um espaço de debate interessante para a gente. Às vezes tem muito fruto ali, mas tem pouco Deus. Será que tem como ter muito fruto e pouco Deus? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.